Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, segunda-feira, primeiro dia útil da semana, começando mais uma semana. E a nossa reflexão está no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículos de 1 a 6. Então, Deuteronômio 28, versículos 1 a 6. E eles dizem o seguinte: Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Amém. Bom, meus queridos, aqui é Moisés, Moisés transmitindo ao povo o que Deus havia lhe dito. Então, nessa época que Deus falava com Moisés, assim, frente a frente, ele falava com Moisés, às vezes ele várias vezes, ele falava com Moisés e pedia para Moisés transmitir ao povo. E aqui, mais uma vez, aliás, aconteceu isso, e ele mandou aqui para Moisés esse discurso, vamos dizer assim, e falando das bênçãos, as bênçãos da obediência, mas também as maldições da desobediência, que é muito maior do que a parte das bênçãos. Mas nós vamos hoje nos focar aqui na parte de obediência, e também só esses versículos. Depois ele vai descrevendo mais bênçãos, até o versículo 14, até o versículo 14, isso mesmo. Depois do versículo 15, ele começa a falar das maldições da desobediência e vai até o final daí do capítulo 28, versículo 68. Então, você imagina, do versículo 15 ao 68, daí Deus vai descrevendo a desobediência, as maldições da desobediência. Mas nós vamos nos apegar a isso, por enquanto. Uma outra hora a gente fala sobre isso, mas vamos nos ater hoje às bênçãos, as bênçãos da obediência. Por quê? O que chama atenção, tudo chama atenção, mas algumas frases chamam mais. Por exemplo, a última frase, do versículo 6, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Então não importa o que a gente faça, se trouxermos isso para hoje, não importa o que a gente faça, se a gente obedecer a Deus, a nossa vida será abençoada, como diz aqui no texto, a vida da nossa descendência será abençoada, os nossos trabalho, as ferramentas do nosso trabalho serão abençoadas, não importa onde a gente trabalhe, no campo, na cidade, não importa aonde a gente esteja, nem o que a gente faça, seremos abençoados, nós e a nossa descendência. Então, queridos, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, é Deus que disse a Moisés, e aqui é Moisés passando para o povo. Então, se é isso, se está na Bíblia, se a gente crê nisso,
por que que a gente escolhe desobedecer, né? Por que que a gente não obedece tão piamente todos os mandamentos de Deus, né? Daí voltando para Jesus, todos os ensinamentos de Jesus, por que que a gente não coloca em prática tudo isso? Por que que a gente ainda insiste, né, muitas vezes em desobedecer, em fazer as coisas erradas? Eu sei que se eu orar bastante, isso vai agradar muito a Deus, mas eu pego e não oro, né? Tem dia que eu não oro. Eu sei que não, né? Nossa, a gente não pode mentir, eu sei, mentir desagrada a Deus, nos afasta de Deus, mas de vez em quando uma mentirinha, mas essa mentirinha à toa, uma mentirinha boba, não tem problema, né? Não tem problema. A gente pega e faz, né? Por que que a gente faz isso, né? A gente sabe que tem problema, mesmo que seja uma mentirinha, a gente sabe, né? Nós estamos aí nos desviando do caminho, desvirtuando, né, o nosso foco, né? O nosso foco tem que ser em Jesus, nosso foco tem que ser em Deus, nossa vida tem que ser focada em agradar a Deus. E toda vez que eu cometo, né, algum deslize, né, eu estou desviando do caminho, eu estou entristecendo a Deus. E eu estou dizendo isso, queridos, né, porque é lógico, né, eu faço isso também, né? Muitas vezes eu me pego fazendo coisas que eu não devia ter feito, que eu não devia, me pego falando coisas que eu não devia ter falado, me pego pensando coisas que eu não devia ter pensado, né? Por isso, né, que eu já disse aqui que todos os dias nas minhas orações eu peço para Deus, né, purificar o meu coração, né, para Ele tocar no meu coração, trocar o meu coração também, né? Me dar um coração novo todos os dias, purificado, e renovar a minha condição de nova criatura todos os dias, né? Eu peço isso nas minhas orações. Por quê? Para que eu me mantenha firme, para que eu me mantenha forte, para que eu me mantenha de pé e para que eu me mantenha focado, né, nas coisas de Deus, nas coisas do nosso Pai, que eu não me desvie do caminho, né? Então, queridos, né, eu sei, né, nós vivemos num mundo aqui de os valores todos invertidos, de tentações todos os dias, de coisas erradas que hoje em dia, entre aspas, se tornaram certas, né? Mesmo a gente não aceitando isso, mas, né, a sociedade, a televisão principalmente, né, quer pôr na nossa cabeça que está certo, né? E se a gente falar alguma coisa, nós que somos errados, né? Vão falar, porque você é velho, né? Você não aceita, mas tem que mudar. Hoje as coisas mudaram. Não mudaram nada, né? É o homem que está mudando as coisas. Deus é fiel nas suas promessas, Deus é fiel nas suas convicções, Deus é fiel nos seus mandamentos. Se as coisas fossem normais mudarem, né, Deus mudaria, né, Deus mudaria, daí Jesus mudaria, né, os seus ensinamentos, mas isso não muda, né, isso não muda. Então, o que muda, né, são as coisas dos homens, né, as coisas de Deus não mudam. As coisas de Deus são imutáveis, são eternas, né, inclusive a vida eterna, a vida que Deus nos oferece é eterna. Os prazeres que o mundo nos oferece é passageiro. Então, queridos, né, falando tudo isso para chegar na conclusão que normalmente a gente chega aqui, né? É o poder da nossa escolha mais uma vez sendo testado, vamos dizer assim, né? O que eu escolher é o que eu vou colher. Então aqui, né, vocês serão abençoados em tudo que fizerem. As bênçãos da obediência, né? Então, aqui, está na Bíblia, né? E mesmo assim, muitas pessoas escolhem as maldições da desobediência. Então, o que que você, meu querido, escolhe? Então, reflita hoje, nessa segunda-feira, comecinho de semana, reflita o que que você prefere para você, o que que você escolhe para você, para sua família, as bênçãos da obediência ou as maldições da desobediência, né? E se eu vou deixar esse título para a gente, é meio forte, mas é bom, né, para que a gente se toque, para que a gente se alinhe, né, com a vontade de Deus, né, que a gente se conecte cada vez mais. Então é bom de vez em quando, né,
uma frase, alguma coisa que nos deu, peraí, sabe, nos deu um susto, assim, peraí, é isso mesmo? Né? Então, vai ser esse o título hoje. As bênçãos da obediência ou as maldições da desobediência? 2 pontos. A escolha é sua. Tá bom, queridos? Então é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima segunda-feira, uma semana também abençoada, repleta de bênçãos e milagres. Que Deus abençoe a todos, que hoje sejamos melhores do que fomos ontem e que a gente escolha sempre, é claro, o melhor, que a gente escolha sempre o que nos aproxima de Deus, o que nos mantém no caminho de Deus, o que nos mantém focado em Deus e focado em Jesus. Tá bom, queridos? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até amanhã, se Deus permitir. Grande abraço, queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau.